paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique, eu sou o pastor da Assembleia de Deus Ministério Alfiome e este é o canal da Palavra. Hoje nós vamos estar compartilhando com vocês mais um texto da Escritura que se encontra em 2 de Reis, no seu capítulo 4, no versículo 1 até o 7, que diz assim: E uma das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: Que te hei de fazer? Declara-me, que é o que tu tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam vasilhas, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ela disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É uma palavra maravilhosa da parte do Senhor para a nossa meditação, para os nossos corações. Que era uma fase que esta mulher estava passando na vida dela, e tinha ali perdido o seu esposo, e ele deixa ela com algumas dívidas para serem pagas. E o que acontecia na cultura daquela época? Quando um esposo falecia e deixava uma dívida para ser paga, os filhos eram levados como escravos, como paga daquela dívida. Então a situação dela aqui era muito delicada, era uma situação muito difícil. E o Senhor aqui providenciou algo na vida daquela mulher. O que significa a palavra prover, provisão? A palavra provisão, ela significa fornecimento, ela significa abastecimento. Eu só posso abastecer algo que está vazio, correto? Então aqui nessa narrativa da história, a palavra do Senhor aqui vai nos ensinar que para Deus não existe pouco ou muito. Do pouco, ele pode tornar muito, né? Da escassez, o nosso Deus, ele pode fazer surgir uma abundância, né? Então aquilo que está vazio para Deus pode se tornar cheio. É o que aconteceu aqui na vida desta mulher, né? Ela tinha ali uma necessidade humana urgente que motivou ela a buscar em Deus o seu milagre. Qual é a sua necessidade mais urgente que você necessita? O que você está precisando de mais urgente? O caminho da fé e da obediência é o caminho mais rápido para o meu e para o seu milagre. Nós aprendemos aqui com a palavra de Deus que ela exercitou a fé e ela obedeceu a palavra do profeta de Deus. Ela exercita a fé e ela obedece. Então a fé, conjugada à obediência,
é o caminho mais rápido para nós chegar até o milagre. Então aqui era o costume deles levar escravo, né? Alguém da família, se aquela pessoa morresse e deixasse alguma dívida. Mas ainda bem que nós temos um Deus que cuida de nós. A palavra do Senhor no Salmo 40, no versículo 17, diz: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então ainda bem que nós temos um Deus poderoso, soberano, que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Salmo 69, 33 diz: porque o Senhor ouve o necessitado e não despreza os seus cativos. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso aqui é uma resposta às nossas carências humanas. A compaixão divina para as nossas carências humanas é algo maravilhoso da parte de Deus. Ela que necessitava ser socorrida e ela clama ao Senhor e o Senhor tem misericórdia da vida desta mulher. O Senhor tem misericórdia da vida dessa mulher. Em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 6, diz que passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, tardio em irar, e grande em benefícios e verdade, diz as Escrituras da palavra de Deus. Então aqui, o profeta faz para ela uma pergunta: o que você tem na sua casa? E ela diz: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. É na nossa concepção que a gente precisa de muito, né? Eu preciso, por exemplo, de muitos bens materiais para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Na concepção humana é assim. Mas a vontade de Deus para com as nossas vidas, ela é sempre algo extraordinário. O que você tem na sua casa? Eu tenho uma botija de azeite. Olha o que ela tinha, né? Então aqui o profeta diz para ela: vai, pega vasilhas e não poucas emprestadas. E ela então teve fé de obedecer e ela saiu e foi buscar vasilhas emprestadas. Ela obedeceu à voz do Senhor, ela obedeceu à voz do profeta. Ela obedeceu à palavra que foi liberada sobre a vida dela. Então, pouco, quando nós usamos a nossa fé e obediência, pouco se torna muito, né? Ela tinha tão pouco, né? Ela tinha muito pouco. Então, conta-gotas se torna suficiente para Deus operar os teus propósitos. Ela obedece, ela tem ação, ela tem fé. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz que assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Se eu sentar aqui agora e ficar prostrado e eu ficar aqui comigo falando eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas não manifestar em obra, eu não tenho uma ação, eu não tenho uma atitude para tomar posse da bênção do Senhor, nada vai acontecer. Eu preciso ter fé e eu preciso também ter uma ação de obras para que aquele milagre se concretize na minha vida. Mais que depressa ela sai e ela vai então pegar as vasilhas, como o profeta tinha ordenado. E a palavra do Senhor diz que vem a segunda palavra que é liberada sobre a vida dela. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor, né? Enquanto ela dobrou o joelho ali dentro do seu cômodo, do seu quarto, e ela orou ao Senhor, nessa atitude que ela estava orando ao Senhor, os seus filhos estavam sendo libertos da escravidão. Neste momento que ela dobrou o joelho para orar ao Senhor, a sua dívida ela estava sendo quitada. No momento que ela dobrou o joelho para orar ao Senhor, as suas preocupações estavam sendo sanadas. No momento que ela dobrou o joelho dentro do seu quarto para orar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a botija de azeite estava sendo cheia e a sua escassez estava se tornando
em abundância, enquanto ela tomou aquela atitude de entrar para o seu quarto e orar ao Senhor. Nós precisamos tomar atitudes para o milagre acontecer, muitas vezes em nossas vidas, de imediato. E é só na presença do nosso Senhor. E assim aquela mulher fez. E assim aquela mulher buscou a intimidade com o Senhor. E assim ela orou ao Senhor. E diz as Escrituras que aquelas vasilhas de azeite, elas foram se enchendo, elas foram se enchendo, elas foram se enchendo, porque ela tomou uma atitude de obedecer à palavra de Deus e à palavra do profeta. Se o seu marido não quer ser um instrumento de Deus, seja você. Se seu filho não quer ser um instrumento de Deus, seja você. Se um companheiro de oração ou de ministério não quer ser instrumento do Senhor, seja você mesmo um instrumento do Senhor. Ouve a voz do Senhor, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do profeta que está sendo liberado sobre a sua vida. Entra em seu quarto, fecha a porta e tenha uma experiência maravilhosa da parte do Senhor, porque Ele quer fazer jorrar do seu azeite, Ele quer fazer jorrar das tuas providências, Ele quer fazer sanar a escassez, Ele quer abrir portas, Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer transformar, mas você precisa deixar ser instrumento na mão do Senhor. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 12, Deus usa Abraão, para formar uma nação. Em Êxodo capítulo 4, versículos de 1 a 17, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Em Atos, no capítulo 10, Deus usa Pedro, Deus usa Paulo para pregar para os gentios. Então Deus quer um vaso que esteja à dispensação dele, para que ele encha e ele possa usar. Deus quer te usar, Deus quer realizar um milagre, e ele não precisa de muito. Deus sempre se manifestará no momento da escassez para te mostrar e me mostrar a grandeza do Deus a qual nós servimos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, compartilhe da palavra. Nós sempre teremos aqui uma palavra do Senhor para liberar sobre a sua vida e sobre os nossos corações. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus.